Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. É com muita alegria, com muito carinho que estamos aqui para refletir, reflexionar sobre o Evangelho de Jesus por meio dos livros da codificação espírita, os livros que são tantos livros que trazem tantas lições importantes, traduzindo o Evangelho de Jesus. Estamos aqui com o livro Ajuda-te, o Céu te ajudará, uma psicografia de Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, na lição número 38, Receita de Paz. Não sejas a causa da menor infelicidade de alguém. Não efetues julgamentos. Cumpre rigorosamente o dever que te cabe. Que a tua palavra sempre soe conciliadora. Foge ao prazer desmedido. Combate o apego às coisas transitórias. Cerra os ouvidos à maledicência. Jamais te excedas à mesa. Faze pelos semelhantes todo o bem que puderes. Não percas a ocasião de ser solidário. Combate o teu tempo ocioso. Cultiva o hábito da leitura edificante. Sê otimista em relação ao futuro. Ora e confia em Deus. Sobretudo, nada faças que te contrarie a consciência. Isso aqui parece aquelas lições de André Luiz, né? Receitas de paz, frases curtas, diretas, de como construirmos a paz no nosso dia a dia. Muita coisa nós temos falado aqui. Que, na verdade, nada mais é do que fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Não sendo a causa de aborrecimentos para os outros, deixando o julgamento de lado. E como nós julgamos, né, meus queridos? Nós julgamos o tempo todo. Nós não conhecemos a situação e estamos apontando o dedo para os erros do próximo, erros que nós julgamos que são erros, mas muitas vezes nem sabemos a situação, não sabemos em que ponto, como que chegou naquela situação, como que aquela pessoa cometeu, por que aquela pessoa cometeu aquele ato. Nem queremos saber muitas vezes, mas saímos apontando o dedo para o outro. Então, tudo isso que nós fazemos aqui, que Irmão José nos traz, né, até a questão de não se exceder à mesa, ou seja, não comer demais, fazer a caridade, né, cultivar o hábito da leitura edificante, são coisas que estão tão esquecidas até hoje em dia e são situações que podem nos trazer mais momentos de paz nas nossas vidas. Toda vez que nós buscamos a violência, que nós buscamos a agressividade, que nós buscamos a falta de compreensão, que nós buscamos a fofoca, tudo isso nós estamos deixando sementinhas negativas para que alguma coisa ruim aconteça conosco. Nós não temos noção das trocas vibratórias, das trocas energéticas que podem ocorrer. Então, Chico Xavier, principalmente, nos trouxe alguns exemplos, até não são muitos, mas um que eu estou lembrando agora foi, tem dois assim, né, mas assim com relação à energia que as pessoas emanam para nós. Tinha uma situação em que ele estava muito triste, muito magoado com uma vizinha, porque a vizinha tinha dado veneno para um cachorro seu, né, um cachorro que ele gostava muito. Aliás, Chico gostava de todos os animais, né, mas esse era um cachorro, imagina, né, se ele gostava de todos os animais de uma forma tão singela, lembrando nosso querido Francisco de Assis, nesse amor aos animais, imagina aquele petzinho, aquele animalzinho que morava na sua casa. Só que ele era um cachorrinho que tinha uma deficiência, era um cachorrinho especial. E a vizinha, com pena do Chico, porque o Chico chegava 2 horas da manhã, de madrugada, do centro espírita, ainda tinha que atender esse cachorrinho, e ele fazia isso com muito amor. Só quem ama, só quem tem animalzinho de estimação, sabe o quanto de carinho nós sentimos por ele, e o quanto aquilo não pesa. Mas essa vizinha, ela deu veneno para o cachorrinho do Chico. O Chico ficou muito triste, ficou sem comer e ficou assim com aquela mágoa. Até que, né, passado ali 2 semanas, Emmanuel apareceu para ele e falou, né, Chico, tu tá aí muito triste.
Por que essa tristeza toda? Essa vibração não está boa. Tá uma vibração aí, né, uma energia que não está boa. E aí ele falou essa questão, né, da cachorrinha. E então o Emmanuel fala que ele precisa mudar essa vibração e ele precisa mudar essa energia. E pede para que ele, então, busque essa vizinha para perdoá-la. E Chico, então, faz todo, né, meio que reitera ali para Emmanuel que ele estava muito triste, que como que ela pôde fazer isso com a cachorrinha. E Emmanuel reitera, olha, você precisa tirar essa sombra do seu coração, você precisa tirar essa sombra do seu coração. E Chico vai, então, até essa vizinha, leva, Emmanuel pede para ele, para saber, né, o que essa vizinha mais precisava. Essa vizinha precisava de uma máquina de costura, ele vai lá, Chico, com toda aquela dificuldade, com toda a sua dificuldade financeira, compra uma máquina de costura, leva para essa vizinha. Quando ele leva para essa vizinha essa máquina de costura, ela lhe dá um abraço com tanta gratidão, porque ela precisava muito de uma máquina de costura, que era o seu meio de subsistência, e transforma completamente a energia de Chico. E ele relata, né, que ele enxerga, partindo dela, aquela onda de luz que o envolve, retira toda aquela tristeza e, né, ele sai com outra pessoa, com outra energia, com outra disposição. Se nós pudéssemos enxergar, meus queridos, essa energia, que essa foi a do bem, o contrário é verdadeiro. Então, quando o irmão José nos diz aqui receitas de paz, é exatamente isso. Então, às vezes, num trânsito, alguém nos magoa, nos ofende, e a gente fica com tanta raiva. Vamos buscar trocar esse sentimento, porque são trocas energéticas, em que pese nós não enxergarmos, em que pese nós não vermos. Muitos vírus e bactérias, lembra que tem o Doutor Bactéria que aparecia aí numa grande rede de televisão, e que se a gente enxergasse esponja de cozinha, escova de dente no banheiro, é um horror de tanta bactéria e bichinhos, né, invisíveis que estão ali. As energias negativas são do mesmo jeito. Então, às vezes, as coisas não dão certo para nós, justamente porque carregamos essas pequenas situações diárias que vão nos enchendo de energia negativa, e nós vamos, às vezes, até adoecemos, porque abrimos o campo mental para que os vírus e bactérias materiais atinjam o nosso físico. Então, às vezes, temos recorrência de alergias, recorrências de gripes, recorrência de infecções, por conta dessas energias que ainda não conseguimos combater. De que forma? Com todas essas receitas de paz aqui que Irmão José nos dá. Vamos conseguir sempre? Muitas vezes não, mas vamos nos esforçando um pouquinho a cada dia, começando agora. E é isso, meus queridos. Até a próxima.